e, naturalmente, que os nossos trabalhos sejam profícuos e que, naturalmente, como é hábito, são exaustivos. Temos muita coisa para dar seguimento nos próximos dias. Temos hoje a nossa audição, como é conhecimento, a doutora Patrícia Gonçalves, que é a personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações. Doutora, queria naturalmente também cumprimentá-la, dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe também um bom trabalho no decurso desta audição. Queria informar, quer a doutora Patrícia Gonçalves, quer as senhoras e os senhores deputados, sobretudo recordar, mais do que informar, recordar que a nossa grelha de tempos para esta audição prevê uma intervenção inicial de 5 minutos para a personalidade ouvida, depois uma primeira ronda de 7 minutos por cada grupo parlamentar, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar e ainda, se necessário for, e se inscrições houver, uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputados inscritos. Na primeira ronda, cabe à personalidade indigitada responder diretamente a cada grupo parlamentar no final de cada uma das intervenções. Na segunda ronda, a personalidade indigitada responde no fim de todas as intervenções de todos os grupos parlamentares, tendo a mesma proporção de tempo usado. E na terceira ronda, se a houver, a doutora Patrícia Gonçalves, como personalidade indigitada, terá 10 minutos para responder ao conjunto das questões colocadas. Assim sendo, estamos em condições de iniciar a nossa audição. Doutora Patrícia Gonçalves, para além de cumprimentar e dar as boas-vindas, o que já fiz, dou-lhe agora a palavra para, então, em 5 minutos, fazer a intervenção inicial, se assim desejar. Faz favor, senhora doutora. Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados desta comissão e dizer que é uma honra estar aqui hoje na qualidade de indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM. Permitam-me que faça uso desta intervenção inicial para começar por destacar os aspectos mais relevantes... Doutora, só um bocadinho, peço desculpa. Estamos com alguma dificuldade de som, eu vou-lhe parar inclusive o tempo. Vamos tentar melhorar, vamos só fazer um teste antes de retomar. Só um bocadinho. Doutora, vamos só fazer um teste. Está-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, sim. Consegue ouvir-me bem? Eu penso que agora na sala está a ouvir-se melhor, está, não está? Muito bem, doutora, vamos retomar. Doutora, falta só ligar a câmara, por favor, ligar a câmara. A câmara está... Temos iniciar o vídeo, peço desculpa. Agora está ligada. Vamos retomar no início, já passando por cima dos cumprimentos, que esses ouvimos bem, está bem? Estão a ver a imagem, não é? Sim, estamos a ver e a ouvir. Muito obrigado. Permitam-me que faça uso desta intervenção inicial para começar por destacar os aspectos mais importantes do meu percurso profissional para o exercício das funções para as quais fui indigitada. Fiz a minha formação académica como economista na Universidade Nova de Lisboa, uma reputada instituição no domínio da economia e da gestão no plano nacional e internacional. Aí concluí o mestrado e a parte escolar do doutoramento em economia, tendo sido distinguida com prémios de mérito académico. Iniciei o meu percurso profissional no Banco de Portugal em 2001, uma entidade também ela com funções de regulação e supervisão, onde exerci a minha atividade profissional durante mais de 12 anos. Trabalhei na análise da economia portuguesa e das finanças públicas, com particular enfoque no aconselhamento de política monetária ao governador. Desenvolvi posteriormente várias funções de gestão e liderança de equipas, de complexidade e exigência crescentes, no domínio das estatísticas produzidas pelo Banco de Portugal. Destes 12 anos, destaco igualmente a atividade de representação no plano internacional, na área da economia, das previsões e da estatística. Mantive simultaneamente durante 15 anos o exercício de funções de docência na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. A experiência académica conferiu-me uma permanente atualização e aprofundamento do conhecimento na área da economia. Estou certa que contribuirá para exercer com elevada competência técnica e elevada exigência as funções para as quais fui indigitada.
mas é aqui, na Assembleia da República, que tenho tido o privilégio de trabalhar nos últimos 8 anos, como consultora da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Nestas funções, tenho tido a possibilidade de acompanhar de perto a atividade parlamentar e contribuir, na esfera das minhas competências, para as novas funções que os senhores deputados desempenham nesta Casa. Considero que contribuí de forma muito relevante para o desenvolvimento e afirmação do trabalho realizado pela UTAU, com análises mais completas, mais informativas, garantindo sempre o cumprimento dos exigentes prazos parlamentares, incluindo durante o período em que a UTAU esteve transitoriamente sem coordenador. É uma função exercida sem protagonismos, com elevado nível de isenção e independência, ao longo de 3 legislaturas e atravessando diferentes composições políticas da Comissão Parlamentar competente. Da breve apresentação da minha atividade profissional ao longo de 23 anos, permitam-me que sublinhe em síntese 3 dimensões. Um profundo conhecimento da economia e da economia portuguesa em particular, o exercício da atividade profissional em prol do serviço público em entidades independentes com funções de regulação, supervisão e fiscalização, uma atuação comprovadamente pautada por princípios de independência, isenção, excelência de atuação e transparência. Destacaria em seguida as principais linhas de atuação a desenvolver e os princípios com que me comprometo no exercício de funções, caso venha a ser confirmada a minha nomeação. Promover condições para a existência de um mercado de comunicações eletrónicas competitivo, com capacidade de investimento e inovação, que possa disponibilizar às empresas e famílias uma oferta de serviços de comunicações de qualidade, a preços acessíveis e com diversidade de escolha. Prosseguir a concretização dos objetivos de maior e melhor cobertura dos serviços de comunicações, eletrónicas e postais, e deste modo contribuir para uma maior coesão económica e social do território e para um desenvolvimento harmonioso do país. Salvaguardar que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de comunicações de qualidade, independentemente da sua condição socioeconómica. Contribuir para a rápida implementação de soluções 5G que possam potenciar a transição digital da economia e fomentar, assim, a competitividade de Portugal. Promover condições para a existência de um serviço postal que garanta o cumprimento do serviço universal e que responda aos desafios colocados pelas necessidades do comércio eletrónico, aproximando empresas e consumidores e beneficiando a competitividade das empresas portuguesas. Se for confirmada nestas funções, a ANACOM poderá contar com o meu saber, a minha dedicação e a minha absoluta determinação em exercer uma liderança exigente na prossecução do superior interesse público, uma regulação eficaz e uma supervisão e fiscalização atentas, capazes de responder e até de antecipar os desenvolvimentos no mercado das comunicações. Afirmo desde já o meu compromisso perante esta Comissão, com a entidade reguladora forte, independente e autónoma, que seja reconhecida pela excelência de atuação na defesa do interesse público. Conto para isso com todos os colaboradores da ANACOM, cujo quadro de pessoal tem reconhecida e elevada competência técnica. No desempenho das minhas funções, atuarei no estrito cumprimento dos princípios de gestão consagrados nos estatutos da ANACOM. Procurarei sempre assegurar elevados padrões de qualidade e transparência de atuação, uma gestão orientada para objetivos que defendam o interesse do país, com garantia de eficiência económica e de respeito pelos princípios de prévia cabimentação e programação das despesas, fazendo uso da minha experiência em matérias económicas e orçamentais. Dou assim por terminada a minha intervenção inicial. Muito obrigada pela vossa atenção e estarei naturalmente disponível para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados entendam colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora, por esta intervenção inicial. Cabe agora iniciarmos a ronda pelos grupos parlamentares e, deste modo, inicia o grupo parlamentar do PSD. Tenho a informação que é uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Paulo Muniz e o Sr. Deputado Paulo Neves, iniciando a intervenção o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos restantes membros e à doutora Patrícia Silva Gonçalves, a quem agradeço a sua presença nesta audição. Sra. Doutora, vou começar por elencar o seu percurso profissional de uma forma um bocadinho mais esmiuçada, porque julgo que todo o detalhe é relevante para aquilo que nós hoje pretendemos aqui ouvir.
De 2001 a 2009, a Sra. Exerceu as funções de economista na área de estudos económicos no Banco de Portugal. No período de 2009 a 2012, assumiu o seu primeiro cargo de chefia como coordenadora no Departamento de Estatística na área de balança de pagamentos do Departamento do Banco de Portugal, liderado pelo Dr. João Cadete Matos, atual Presidente do Conselho de Administração da ANACOM. Curiosamente, é o mesmo cargo que ele ocupou a quando da criação deste departamento, em 1993. Neste período exato, foi colega do Dr. João Manuel Coelho, atual vice-presidente da ANACOM, pois este era coordenador de outra área no mesmo departamento de estatísticas, no período de 2004 a 2011, altura em que o Dr. João Coelho passa para a UTAL. De 2012 a 2013, mudou para a coordenação de outra área no Departamento de Estatística, neste caso o Núcleo das Contas Nacionais Financeiras do Banco de Portugal, onde, como sabe, o Dr. João Cadete Matos, atual Presidente da ANACOM, era o diretor. De 2013 a 2020, como membro da UTAP, ao fim de 2 anos do Vice-Presidente da ANACOM, Dr. João Coelho, ter ido para a UTAP, e 1 ano após ter assumido a coordenação deste organismo, é que, efetivamente, a doutora Patrícia Gonçalves vai para a UTAL. Recorde-se que, em 2018, o Dr. João Coelho deixa a UTAL, onde já estava a doutora Patrícia Gonçalves, e vai para onde está a Vice-Presidente da ANACOM. Dito isto, objetivo e factualmente, nós vemos que no 9 dos últimos 12 anos da sua experiência profissional, foram exercidos, e isto é absolutamente relevante, num contexto de reporte hierárquico direto, ou ao Dr. João Cadete Matos, atual Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, ou ao Dr. João Manuel Coelho, atual Vice-Presidente da ANACOM. Portanto, estes são factos históricos constantes do seu período. Bom, como sabe, do artigo 25º dos Estatutos da ANACOM, é fundamental a independência dos membros do Conselho de Administração. Mas, porquê é que isto é muito relevante? Porque o modelo de governança da ANACOM assenta em mandatos de 6 anos, muito rígidos, com exceções muito específicas consagradas na lei, em que, sendo um órgão colegial, constituído atualmente por 5 membros, sendo que por este facto um é presidente e outro é vice-presidente, havendo um terceiro membro, como é o caso, proposto, indigitado, que tem uma dependência hierárquica fortíssima, que não será inusitado presumir que, naturalmente, não é uma boa relação profissional e de companheirismo, como é que se pode garantir a independência da tomada de decisão face a um histórico de relação hierárquica desta? O PSD não compreende, não consegue vislumbrar, por muito que seja a boa intenção, como é que se garante essa independência. Ouça, é uma relação que eu diria que, de forma quase clara, nos impede de ter a boa-fé de atender a este princípio de independência. Por esta razão histórica objetiva. Mas, neste momento, era absolutamente fundamental que o elemento agora indigitado para o Conselho de Administração tivesse a capacidade de ser um elemento que quebrasse o ciclo de litigância, de animosidade, que é comum, que já referimos várias vezes e que é causador, nomeadamente, de um processo de instalação do 5G em Portugal que está emparrado e que nos coloca no fim de todos os países da União Europeia a terem o 5G. Aliás, a doutora, na sua intervenção inicial, fez um rol de boas intenções para a persecução destas tarefas, mas há aqui um fator que para nós é altamente preocupante e que eu diria que inviabiliza o funcionamento regular do Conselho de Administração da ANACOM, sendo ele constituído por 5 elementos. Se for o caso da doutora Patrícia Gonçalves vir a ser o terceiro elemento a que se junta aos outros 2, dos quais teve uma relação objetiva e hierárquica profunda, eu volto a repetir, nos 9 anos dos seus últimos 12 de atividade profissional, não estão garantidas estas condições essenciais à independência de funcionamento da entidade reguladora das comunicações e, pior, perde-se a última esperança que tínhamos de ser um elemento
que pudesse alterar a balança a favor dos portugueses e de Portugal em relação aos grandes objetivos que estão por concluir. Segundo aspecto, poderia Vossa Excelência ter conhecimento do sector. Parece-nos relevante que um membro para uma entidade reguladora pudesse ter uma especialização ao nível da concorrência, um mestrado, um estudo aprofundado na área da concorrência. Não é o caso. Tem uma carreira brilhante, de facto, mas como economista. Ponto. Pensei, bom, terá eventualmente uma passagem na área das comunicações eletrónicas, no tradicional sector das telecomunicações, conhece o mercado, conhece os players, conhece os desafios. Não se vê uma única linha para além do utilizadora de PC que a ligue ao sector das comunicações. Portanto, não há qualquer justificação que possa abonar a esta indigitação. Sr. Presidente, passaria agora a palavra ao colega Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Patrícia Gonçalves. Sra. Trago-lhe uma questão que para o Partido Social Democrata é muito importante e que tem a ver com as regiões autónomas e o comércio eletrónico para as duas regiões. Sejam os madeirenses, sejam os açorianos, estamos impedidos de fazer algumas encomendas em comércio eletrónico porque algumas empresas e algumas marcas recusam-se a enviar para as regiões autónomas os pedidos ou as compras feitas através do online. Queria sensibilizá-la para essa questão, porque é uma questão que já vem de trás e que naturalmente é injusto para os madeirenses e os açorianos esta questão. E lembro-lhe que a Constituição é muito clara no princípio da continuidade territorial. E quando estamos a falar dessa matéria, estamos a falar não só da continuidade territorial aérea, marítima, mas obviamente também digital. Portanto, termino lhe deixando este pedido, que se empenhe, caso seja nomeada, que se empenhe nesta questão, porque é uma questão injusta para uma parte dos portugueses, no caso os madeirenses e os açorianos. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Patrícia Gonçalves, faz favor. Tem os mesmos 7 minutos para responder ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Muniz e Paulo Neves. Relativamente à primeira questão sobre o meu percurso e o meu currículo. De facto, nos 12 anos de atividade no Banco de Portugal, trabalhei durante 4 anos com o Presidente da ANACOM, o Dr. João Cadete de Matos, a quem reconheço uma elevada capacidade de gestão e de liderança e de visão estratégica das organizações. O Dr. João Cadete Matos era diretor e eu era coordenadora de nível intermédio. Na mesma altura e nos mesmos anos, fui colega do vice-presidente da ANACOM, o Dr. João Miguel Coelho, e depois vim desempenhar aqui na UTAU, num ambiente de colaboração, também funções na unidade por ele chefiada. E a quem reconheço também uma elevada capacidade de gestão e que teve um papel muito importante na afirmação das análises realizadas por esta unidade. E isto para dizer que, de facto, trabalhei com ambos em contexto de entidades independentes, na prestação de serviço público e sempre num trabalho independente e colaborante. Portanto, não estamos a falar de ter trabalhado em empresas privadas, estamos a falar num trabalho em empresas públicas, entidades públicas, e, portanto, ao serviço do interesse público e sempre com grande independência. Por exemplo, posso dizer que no caso da UTAU, em que essa relação talvez fosse até mais próxima, a UTAU é uma unidade constituída por um pequeno grupo de técnicos. Técnicos esses altamente especializados e com elevado grau de responsabilidade nas funções que desempenham. E, portanto, o que há, na verdade, é uma complementariedade de conhecimentos mais do que uma relação hierárquica, embora necessariamente tenha existido. E, portanto, vejo até como uma mais-valia o facto de ter trabalhado com ambos no decurso do meu percurso profissional, não só porque, desse ponto de vista, conhecem também o trabalho que eu desenvolvi, mas sei que a ANACOM conta no seu Conselho de Administração, na sua presidência, com 2 pessoas fortemente independentes e absolutamente determinadas na defesa do interesse público. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou também sobre o conhecimento do setor. Bom, eu nunca trabalhei no setor das comunicações anteriormente, nunca tive aí cargos de chefia ou de gestão e não tenho, desse ponto de vista, qualquer impedimento ou incompatibilidade para o exercício das funções. Nem sequer tive algum tipo de relação laboral
com alguma das entidades que operam nestes mercados e que me pudesse, de alguma forma, toldar a isenção no exercício das minhas funções. Em termos técnicos, em termos de competências técnicas, sabemos que o maior conhecimento sobre aquilo que é o mercado das comunicações em Portugal e da própria regulação do setor, que ele reside nos próprios quadros da ANACOM, e compete ao Conselho de Administração potenciar esse conhecimento, esse know-how e, no fundo, utilizá-lo ao serviço da missão da entidade reguladora. Isto para dizer que, no fundo, eu tenho uma formação de economista, uma sólida formação e um sólido conhecimento da economia e dos mercados, mas, naturalmente, como qualquer membro do Conselho de Administração, terei de fazer alguma aprendizagem de aspectos mais específicos com o quadro pessoal da ANACOM, que é, aliás, de elevada competência e elevada dedicação, mas dizendo que não vejo nisso uma fragilidade. Quanto à composição do próprio Conselho da Administração da ANACOM, como o Sr. Deputado disse, todos os membros atuam de forma absolutamente independente e, portanto, não há ali uma relação hierárquica que pudesse, de alguma forma, condicionar essa independência. E, portanto, o que eu considero é que mais importante até do que garantir se as pessoas tiveram alguma competência, até técnica semelhante, eu diria que mais importante do que isso, ou garantir que existe uma pluralidade em termos de existirem no Conselho de Administração da ANACOM juristas, economistas ou engenheiros, o que é fundamental é garantir que todos os membros do Conselho de Administração partilham um conjunto de valores que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento da missão, e que são isenção, independência, compromisso com o serviço público e transparência de atuação. E considero que, em termos do meu currículo, tenho provas dadas nessa matéria, porque todas as entidades onde eu trabalhei, e nomeadamente esta última da UTAL, sabemos que está sempre sujeita a um elevado escrutínio público, escrutínio político, e, portanto, penso que essas condições estão perfeitamente salvaguardadas. Relativamente à questão que o Sr. Paulo Neves referiu, das regiões autónomas e da importância de boas comunicações nas regiões autónomas. Não posso concordar mais, portanto, é absolutamente essencial que em todo o país existam boas comunicações, boas ligações digitais, e para isso será fundamental a substituição que está prevista do anel CAM, portanto, do continente, Açores e Madeira, que ao permitir uma maior largura, uma maior capacidade, vai possibilitar que no plano digital as empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas no continente possam oferecer com a mesma qualidade, com os mesmos preços e com a mesma escolha, os mesmos serviços nas regiões autónomas, e, portanto, isso é um ponto absolutamente essencial para a coesão económica e social do território, da mesma forma que no campo do comércio eletrónico há também a outra parte, portanto, há a parte digital em que se efetua a compra e há a parte do serviço postal ou de um serviço de correios que tem que conseguir fazer chegar as encomendas. E, portanto, concordo em termos da lei. A lei postal confere, aliás, de forma muito clara, especifica que tem que haver um serviço universal de qualidade especificada, disponível de forma permanente em todo o território nacional e a preços acessíveis a todos os utilizadores. E, portanto, eu acho que essa é uma premissa que tem que ser absolutamente salvaguardada em todas as regiões do país, mas também necessariamente nas regiões autónomas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia Gonçalves. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Pacheco. Sr. Deputado, 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento também a doutora Patrícia Silva Gonçalves. Em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, eu queria começar por felicitá-la pela sua indigitação. Tanto aquilo que foi a sua exposição inicial, também como o currículo que nos foi entregue, eu penso que nos dão sólidas indicações, tanto para perceber o motivo da sua indigitação, como também para perceber as condições que tem para cumprir este mandato. Aliás, o próprio relatório da CARESAP indica isso mesmo. E, portanto, em nome do grupo parlamentar, desejar que faça um excelente mandato no cumprimento daquilo que é a missão e as atribuições da ANACOM. Eu tinha um primeiro conjunto de 3 perguntas gerais, começando num contexto em que, e isso já foi sublinhado pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, de que a natureza dos mandatos dos membros dos Conselhos de Administração é autónoma,
Aliás, a doutora foi designada diretamente e por isso dá-lhe um conjunto de responsabilidades e de competências que devem ser exercidas de forma livre e independente em relação aos outros membros, e por isso eu perguntava-lhe, porque nós não ouvimos na sua exposição inicial, ou pedia-lhe que fizesse um pequeno enquadramento daquilo que é a sua opinião, ou aquilo que entende pelo estado da regulação em Portugal, qual o estado da regulação do setor das telecomunicações em concreto, e também quais é que entende serem aquilo que são os desafios futuros do setor regulatório. O Partido Socialista entende, obviamente, ou defende reguladores fortes que defendam o interesse público e, obviamente, perguntava-lhe também nesse contexto, e no contexto do mercado competitivo e em constante inovação, se não entende que um regulador deve ter também uma capacidade de antecipar problemas, e perguntava-lhe como é que pretende, ou se entende que isto é importante, e como concretizar essa capacidade de antecipar problemas. Depois perguntava-lhe também, visto que a ANACOM tem associado à sua missão um conjunto de valores e de atribuições, como é que, de forma concreta, como é que ajudará a dar cumprimento a essa missão e às atribuições da ANACOM. Perguntava-lhe também se defende mais ANACOM ou, por outro lado, uma ANACOM posicionada de forma adequada e, porventura, diferente, e se sim, de que forma. E, neste contexto, perguntava-lhe também qual é o seu atual entendimento sobre a atual lei quadro das entidades reguladoras. Depois, de forma mais específica, e visto que naquilo que foi a sua exposição, mas também no relatório da CRESAP, identificou, portanto, a necessidade de dar cumprimento ao plano de atividades para o triênio 2021 e 2023 e destacou 4 grandes ações, portanto, o mercado de telecomunicações competitivo, a necessidade de reduzir a assimetria no acesso às telecomunicações entre regiões, a necessidade de um serviço postal nacional eficiente e a necessidade de uma rápida implementação do 5G. Eu perguntava-lhe, até neste contexto do atual leilão do 5G, portanto, a ANACOM é independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita à tutela governamental. Mas isso não prejudica a coadjuvação da ANACOM ao Governo, no domínio das comunicações, nem na definição de orientações pelo Governo quando a ANACOM atua em representação do Estado. E, portanto, eu perguntava-lhe, nós atualmente temos um regulamento de leilão de 5G que é responsabilidade da ANACOM, não está alinhado com aquilo que são os objetivos da Estratégia Nacional para o 5G, aprovada em resolução do Conselho de Ministros. Isto é uma evidência, foi até, aliás, admitido pelo Governo, e eu perguntava-lhe qual é a reflexão crítica que faz sobre este desalinhamento entre o regulador e os objetivos de natureza política. E perguntava-lhe se é normal que assim aconteça. Perguntava-lhe também qual é a reflexão crítica que faz do atual conteúdo do regulamento e até do processo de leilão do 5G, nomeadamente quanto àquilo que é a proteção e a garantia do interesse público. Aliás, nós sabemos que já passaram mais de 6 meses e não há fim à vista para o término do leilão, e, portanto, em consequência, perguntava-lhe também se este processo, daquilo que vemos até agora, se é um sucesso ou um insucesso e se há aprendizagens a retirar por parte da ANACOM. Depois perguntava-lhe também um último bloco de questões que tem a ver com a nova lei das comunicações eletrónicas, qual entende ser a relevância deste processo, portanto, da revisão da lei das comunicações eletrónicas, e se tem algum contributo importante para este processo de revisão. E depois perguntava-lhe também, visto que uma das alterações que a ANACOM até referiu no seu parecer, é que, ao contrário até do que acontece atualmente, a ANACOM entende que devem estar reservadas à Autoridade Reguladora Nacional a gestão eficiente, portanto, a totalidade da gestão, da competência de gestão do espectro radioelétrico, por exemplo, no âmbito da atribuição de direitos de utilização, na aprovação de regulamentos dos processos de seleção concorrencial. Eu perguntava-lhe se concorda com esta alteração que é proposta pela ANACOM, até num contexto daquilo que se tem passado no atual regulamento de leilão do 5G, e se não acha que este tipo de competências deveria estar não nos reguladores, mas reservada àquilo que são as orientações do poder político. E, portanto, eram estas, eu penso que já são questões bastante suficientes para o tempo que tem de resposta, e, portanto, terminava desejando-lhe mais uma vez sorte e felicidades para aquilo que é o mandato que vai iniciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Patrícia Gonçalves, tem até 7 minutos para responder, faz favor. Sr. Deputado Frederico Pacheco, pelas questões que colocou. Começava aqui pelo conjunto das primeiras perguntas sobre a natureza dos mandatos da ANACOM ser autónoma e a atuação de forma livre e independente. Isso está consagrado nos próprios estatutos da ANACOM, portanto, os membros do Conselho de Administração têm que ter uma atuação independente e sem seguir qualquer orientação externa ou até interna, porque devem ser livres e independentes uns dos outros nos seus pareceres, nos seus julgamentos, nas suas decisões, é isso que se pretende. Relativamente à questão da regulação no setor eletrónico, nós sabemos que numa economia de mercado o papel do regulador passa por promover o desenvolvimento do setor e garantindo simultaneamente a proteção da parte mais fraca na relação contratual, que são os consumidores. E, portanto, é absolutamente fundamental no setor das comunicações eletrónicas criar condições para que existam mercados competitivos, com capacidade de investimento e inovação, que possam gerar ofertas que conduzam a serviços de comunicações eletrónicas a preços acessíveis, de qualidade, com variedade de escolha, ainda assim ao encontro daquilo que são as necessidades dos utilizadores. Em termos do estado da regulação do setor eletrónico, temos agora aqui duas peças centrais, portanto, estamos no momento do leilão do 5G, todos desejaríamos que tivesse até já terminado e que existissem já nesta fase ofertas comerciais de 5G em Portugal. Assim não foi, portanto tivemos atrasos. Considero que um dos motivos para esse atraso foi o próprio atraso no início do processo de leilão, porque, como sabemos, houve a pandemia e a pandemia obrigou à suspensão dos prazos de consulta do regulamento do leilão e atrasou também a migração da própria TDT, para a libertação das faixas dos 700 MHz, e a migração essa que estava prevista ter sido concluída em junho e acabou por ser concluída em dezembro. E, portanto, houve aqui um atraso no início do processo do próprio leilão. Foi, aliás, comum à generalidade a muitos países europeus. Recordo que, por exemplo, a Comissão Europeia dizia que no final de 2020 estava ainda previsto que em 17 países da União Europeia viesse a ocorrer a atribuição de licenças. Portanto, vários países tiveram esta derrapagem no início do leilão. Mas, naturalmente, existe outro fator muito importante, para além do próprio momento de início, que é a delonga excessiva desta fase de licitação principal. E aí, juntando também já com outra questão que o Sr. Deputado colocou, nós sabemos que tem havido um grande interesse pelas faixas do 5G, nomeadamente pela faixa dos 3,6 GHz, e que é nessas faixas que as licitações têm permanecido mais ativas. O leilão conta já, nesta fase principal, com 166 dias de leilão, mas sucede que tem havido um recurso reiterado a aumentos de preço dentro dos aumentos mais baixos previstos no leilão. E, portanto, quando olho ao regulamento do leilão, e sendo nos termos do artigo 4º do leilão, a ANACOM, a entidade responsável pela sua condução, entendo que compete à ANACOM desenvolver todas as ações necessárias para salvaguarda de interesse do país, que neste caso se traduz num rápido desfecho do leilão, que possa conduzir a uma rápida descoberta do preço final pelos licitantes e para uma rápida implementação do 5G. A ANACOM tem atuado nesse sentido, portanto, começou por aumentar o número de rondas diárias, numa decisão tomada em abril, o número de rondas diárias aumentou de 6 para 12, de modo a que se pudessem fazer mais licitações em cada dia. Essa ação, essa alteração ao regulamento do leilão veio a ser implementada em julho. Na altura, esperava-se que pudesse ser suficiente, mas a verdade é que não foi. E a ANACOM tomou agora, em agosto, uma medida adicional de alteração do leilão, que ainda não está efetivada, terá concluído agora os seus prazos de consulta pública, que consiste na inibição dos aumentos de preço mais baixos. Portanto, deixam de ser permitidos, expectavelmente ainda durante o mês de setembro, aumentos de preço da ordem de 1% e 3%, e ficam disponíveis os outros aumentos de preço que já estavam previstos no leilão, de 5% até 20%. E, portanto, isto para dizer que a ANACOM estará a desenvolver todos os esforços para uma rápida conclusão do leilão
e que é desejável que assim seja, mas que também a própria condução do leilão, mesmo com os incrementos de preço mínimos de 5%, depende sempre das ordens e, portanto, dadas pelos licitantes. Eu diria que o importante aqui é garantir que no desfecho do leilão que as licenças possam ser atribuídas através deste processo competitivo, transparente, às empresas que tenham melhores condições de negócio para desenvolver estas tecnologias em prol próprio, necessariamente em termos da sua perspectiva de negócio e de rentabilidade, mas também para as colocar ao serviço do país, em prol do país. E por isso o leilão também contempla um conjunto de outros aspectos muito relevantes e que se prendem com o papel do regulador, que pretendem aumentar a concorrência no mercado das comunicações eletrónicas, aumentar a cobertura, que é fundamental, e aqui estamos a falar de tecnologias que já hoje estão disponíveis. Sabemos que em muitas zonas do território há uma cobertura deficiente, portanto, ou só está um operador de comunicações eletrónicas disponíveis, e quem não tiver esse operador naquele momento, mesmo que esteja posicionado ao lado de uma antena, não consegue fazer qualquer comunicação. E sabemos que há também zonas onde a comunicação por voz até é muito deficiente e, portanto, também aí o leilão prevê o aumento da cobertura. Além disso, o leilão procura promover também o investimento. Investimento esse que se pretende em redes de comunicações e em serviços de comunicações. Investimento esse que se pretende que seja mais eficiente através de soluções de partilha, com investimento entre as entidades a operar no mercado. E, portanto, isto para dizer que o leilão e o próprio regulamento contém um conjunto de disposições importantes para o futuro das comunicações eletrónicas. Doutora Patrícia Gonçalves, não sei se me está a ouvir. Doutora, está-me a ouvir, não? Temos aí os serviços técnicos da Assembleia que possam ajudar, por favor. Sim, bom dia, continuam a ouvir-me? Doutora, agora estamos a ouvi-la, mas perdemos-la quando estava Pois na foi. sua intervenção. Deixa eu ver, já tem o vídeo iniciado, Sr. Presidente, consegue-me confirmar isso? Tem. Doutora, estamos a vê-la. Doutora, Eu percebi que perdi a ligação e peço desculpa, são constrangimentos das comunicações eletrónicas, quando estava a falar ainda da questão do leilão e dos benefícios que o próprio leilão trará. exatamente. Portanto, pedia-lhe que retomasse o raciocínio nesse ponto e, naturalmente, dar-lhe tempo para terminar. Faz favor, doutora. Ok, com certeza. E, portanto, isto relativamente ao leilão. Depois, outro desafio que existe, porque a pergunta era sobre os desafios na regulação do setor das comunicações eletrónicas, outro desafio que temos agora em mãos é precisamente a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Transposição essa que deve servir, ou deve transparecer na transposição que será efetuada, dois objetivos da entidade reguladora, que não podem deixar de passar por garantia de maior concorrência do mercado e de proteção dos consumidores. E, portanto, esse é outro dos desafios que temos atualmente previstos. Sobre a ANACOM, a crítica ao leilão, sobre a gestão portanto, havia depois uma questão novamente um pouco relacionada, e sobre a lei das novas comunicações eletrónicas, peço desculpa, tinha aqui ainda uma pergunta sobre o que é que era importante ver aqui. Portanto, era importante termos elementos de maior concorrencialidade no mercado. Um deles que já tem vindo a ser destacado prende-se com a questão das fidelizações. Nós sabemos que hoje em dia o mercado das comunicações eletrónicas tem períodos de fidelização longos, de 24 meses, com elevados custos por cessação antecipada dos contratos e, portanto, no sentido de promover uma maior concorrência, era importante que essa transposição pudesse prever aqui uma redução da barreira à mobilidade dos consumidores. E isso pode ser feito reduzindo o tempo da fidelização
ou, em complemento, alterando também aquilo que são os encargos possíveis de serem cobrados aos utilizadores, em caso de cessação antecipada. E aí era importante que a nova Lei das Comunicações Eletrónicas, por resulta desta transposição, pudesse, em termos dos encargos, ter uma clarificação e basear-se em aspectos muito concretos e objetivos, de forma a não termos a situação da lei atual, em que esses encargos estão associados às vantagens concedidas no âmbito do contrato de fidelização e que depois acabam por se traduzir em custos elevados, porque não sendo um conceito muito bem definido, sendo um conceito vago, o que vemos é que, tendo elas por limite o custo da ativação e instalação, logo em 2016, quando foi introduzido este conceito de vantagens, as operadoras em Portugal tiveram um aumento, diria eu, artificial desses custos, como forma de passaram a refletir, mais do que o custo da instalação e utilização, passaram a refletir uma penalização por rescisão antecipada do contrato. E, portanto, diria que nesse ponto das fidelizações está um elemento fundamental para uma maior concorrência no mercado. Relativamente ao outro ponto que eu falei, que era importante para o setor das comunicações eletrónicas e que deveria ser também aproveitada esta oportunidade da transposição para introduzir, tem que ver com maior proteção aos consumidores, aos utilizadores dessas comunicações. E aí, também ligando com esta questão das fidelizações, seria importante, por exemplo, que, numa perspectiva de fornecer maior informação, que estas fidelizações pudessem transparecer mensalmente nas faturas, que são disponibilizadas aos consumidores, indicando de forma muito clara quais são os encargos e, concomitantemente, apontar para um comparador de preços. Por exemplo, o comparador de preços de utilização das comunicações, em que, através do perfil de utilização, se pode saber qual é a melhor solução para aquele cliente. Diria também que, enquanto experiência nestes comparadores, muitas vezes não é fácil para o utilizador conseguir saber, em termos dos contratos de eletricidade, em termos dos contratos de gás e de comunicações, todos os parâmetros necessários para essa simulação e, portanto, seria também bom que nas faturas passassem a haver essas informações específicas das médias de consumos que são necessários para efeitos do próprio comparador. Além disso, também numa perspectiva de maior proteção dos consumidores, a transposição do Código das Comunicações Eletrónicas poderia considerar aspectos de maior proteção, por exemplo, em caso de desemprego ou em caso de mudança de morada do consumidor. E relativamente a este ponto, penso que seriam assim as principais conclusões. Não sei se respondi a todas as questões que o Sr. Deputado colocou, mas estarei naturalmente disponível para retomá-las noutra ronda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Ainda terá mais oportunidades, com certeza. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do BE, queria apenas informar as senhoras e senhores deputados que ainda estamos a adotar este procedimento de audição por videoconferência, porque é o que ainda resulta da deliberação da Conferência de Líderes. Portanto, a decisão que foi tomada ainda não foi revogada. E, portanto, é esta a regra que temos em vigor. Julgo que hoje haverá Conferência de Líderes. Não sei se daí resultará algo de diferente. Se resultar, cá estaremos para aplicar o que de lá resultar. Neste momento, compete-nos, naturalmente, cumprir a deliberação que está em vigor. Senhora Deputada Isabel Pires, do BE, cabe-lhe a vez. Faz favor, Senhora Deputada, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes e cumprimentar, obviamente, a doutora Paula Silva Gonçalves. Patrícia, peço imensa desculpa, estava aqui a ler e li mal. Doutora Patrícia Silva Gonçalves. Reforçar, nós tínhamos duas grandes matérias que gostaríamos de colocar aqui questões. Grande parte delas, na verdade, já foi colocada, mas até considerando as respostas que foi dando ao longo desta audição, há, de facto, aqui algumas matérias que nos levantam preocupação, perplexidade talvez, ou alguma estranheza relativamente, nomeadamente, ao seu currículo, à adequação ou não à posição para a qual está indigitada. Já foi aqui referido o facto de, no seu percurso profissional, existir aqui a condição de ter sido, do ponto de vista hierárquico, subordinada tanto do atual vice-presidente do Conselho de Administração como do presidente da ANACOM. Aliás, o próprio vice-presidente teve também esta relação
de subordinação hierárquica com o atual Presidente da ANACOM, e de facto quando analisamos e comparamos os currículos profissionais destas 3 pessoas, fica bastante claro que existe esta relação. Nas suas respostas, nomeadamente na sua resposta inicial, e já repetiu várias vezes que considera que a questão da independência de cada um dos membros do Conselho de Administração da ANACOM é importante, tanto do ponto de vista externo, que se confirma neste caso, porque de facto não há aqui uma relação com agentes do setor das telecomunicações ao longo do seu percurso, e também referiu a importância da independência interna, que está garantida pelos estatutos da própria ANACOM, mas de facto há a questão que se mantém, ou seja, tendo existido previamente esta relação de subordinação hierárquica, tanto a 2 membros do Conselho de Administração, sendo que o Conselho de Administração é formado por 5 membros, de que forma é que considera que consegue garantir esta tal independência, que é fundamental em órgãos como aquele que estamos aqui a tratar, nomeadamente em entidades reguladoras e conselhos de administração destas entidades, porque, enfim, mesmo do ponto de vista técnico, e isto passaria à segunda parte, o próprio parecer da CRESAP, que são pareceres que fazem avaliações muito semelhantes para este tipo de indigitações destes cargos, mas e é referido que, do ponto de vista do papel e da missão da ANACOM, existe aqui um papel de coadjuvação ao Governo no domínio das comunicações. Do ponto de vista curricular, não existe de facto aqui uma ligação ao setor das telecomunicações, não do ponto de vista profissional, do ponto de vista curricular, porque do ponto de vista profissional nunca poderia existir, porque senão não poderíamos estar aqui a ouvi-la, de facto, há aqui várias matérias que têm sido colocadas ao longo dos últimos tempos para o setor das comunicações e telecomunicações, que são muito relevantes. Referiu e refere no parecer da CRESAP, a senhora doutora refere também algumas dessas matérias, já aqui falamos, a questão do 5G, mas também a questão do processo legislativo que está em curso relativamente à proposta de lei das comunicações eletrónicas, a transposição do Código Europeu. Temos também as questões do serviço postal, que referiu já algumas vezes. Já agora gostava de colocar também, enquanto uma visão de regulador, como é que avalia aquilo que tem sido enfim, este atraso, nomeadamente no contrato de serviço público do CTT, que continuamos a não ter qualquer informação sobre essa matéria, que é muito relevante para um serviço que, do nosso ponto de vista, se deveria ter mantido público. Hoje em dia não é, apesar de existir este contrato de serviço público, mas que tem deixado muito a desejar, nomeadamente às pessoas que utilizam e que têm que utilizar regularmente este tipo de serviço, e aqui o papel do regulador pode ser fundamental na forma como o próprio Governo olha depois para este setor e o vai regular, digamos assim. E do ponto de vista das comunicações eletrónicas, referiu aqui várias matérias que, grosso modo, são coincidentes com aquilo que tem sido publicado pela própria ANACOM, nomeadamente na especialidade e na avaliação de especialidade que a ANACOM fez da proposta de lei do Governo das comunicações eletrónicas, e, portanto, verifica-se aqui também que, pelo menos, tem acompanhado aquilo que é a posição da ANACOM, mas, de facto, e para terminar, disse também numa das suas intervenções que o Conselho de Administração não tem relações hierárquicas. É verdade, do ponto de vista teórico, mas, de facto, mantém-se, do nosso ponto de vista, a questão da segurança ou não de que esta relação hierárquica não vai efetivamente existir. Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Patrícia Gonçalves, faz favor, até 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas questões que coloca e que me permitem, mais uma vez, reforçar aqui a minha independência, a minha isenção e, no cumprimento destas funções, caso venha a ser confirmada a minha digitação, e dizer que, em termos da colaboração que tive com o Dr. João Cadete Matos e com o Dr. João Miguel Coelho,
Foi uma colaboração sempre prestada em entidades independentes e ao serviço público. Portanto, em termos do trabalho realizado com o Dr. João Cadete Matos, por exemplo, era diretor do departamento, eu era coordenadora de nível intermédio, conhece o meu trabalho, naturalmente tinha uma relação hierárquica, mas estava também ao serviço do Banco de Portugal e, nesse ponto de vista, tinha que garantir todas as condições de qualidade e de independência na atuação que fazia. E, mais recentemente, na dependência hierárquica que tive aqui durante 4 dos 8 anos em que estou na UTAU, do Dr. João Miguel Coelho, dizer que também a garantia de independência existe, apesar de ser uma unidade pequena. A verdade é que é absolutamente essencial, e nunca senti qualquer constrangimento nesse sentido, que as análises realizadas sejam isentas do ponto de vista técnico e independentes. E, portanto, dizer que tanto numa situação de maior distância e como na outra, apesar de ser aqui na UTAU e ser uma unidade muito pequena, posso garantir que tanto eu como todos os membros da UTAU estamos imbuídos dos valores da independência e de isenção e que não nos deixamos condicionar na nossa análise por nenhum outro elemento da UTAU, nem mesmo pelo coordenador. E, portanto, é natural que assim seja. E, portanto, considero que, do ponto de vista do meu currículo, tenho todas as garantias e todas as condições demonstradas, aliás, de trabalho feito, de ter pautado sempre a minha atuação por independência. Relativamente à legitimação e ao processo atual, portanto, os senhores deputados têm o meu processo da CRESAP, que fez uma avaliação da aptidão para o cargo, mas considero, não tive a oportunidade de dizer isso na intervenção inicial porque o tempo é muito curto, mas considero ser esta uma fase muito importante do processo de nomeação. No fundo, o escrutínio que a Assembleia da República faz confere um rigor e uma isenção reforçada ao processo. E é nessas condições que eu vejo esta audição. Relativamente às questões que colocou a doutora Isabel Pires, relativamente ao serviço postal, de facto tem havido um atraso, houve uma prorrogação da concessão do serviço postal, que estava previsto ter terminado no final de 2020 e foi agora prorrogado até ao final de 2021. Eu tive a oportunidade de ver, está a ser preparada a nova concessão, com algumas competências específicas da ANACOM, outras competências específicas do Governo. Eu diria que no serviço postal é fundamental haver aqui uma melhoria, porque quando nós olhamos aos indicadores de qualidade na prestação do serviço, o que vemos é que o resultado da avaliação desses indicadores de qualidade mostram que nos últimos 4 anos esses indicadores não foram cumpridos e isso deu até origem a uma penalização prevista contratualmente de redução em 1% do preço do cabaz das comunicações eletrónicas. É importante, diria eu, no âmbito desta nova concessão, mantermos os indicadores de qualidade, portanto não é por eles não serem satisfeitos, que são menos importantes, acho que devemos manter a exigência e devendo criar, se calhar, condições para haver uma penalização maior, portanto, para que não haja um incentivo ou um fraco incentivo ao cumprimento daqueles indicadores de qualidade e, portanto, para que não haja um desinvestimento na atividade postal. Adicionalmente, outro ponto muito relevante, porque para cumprir a prestação do serviço postal com qualidade é importante ter uma boa densidade da rede postal, é necessário haver uma grande capilaridade que permita chegar a todas as zonas do território. Aqui, a questão da densidade é definida contratualmente pelo Estado, de acordo com o que está na lei postal, e diria que hoje em dia o que nós temos é que, em termos de densidade, os critérios estão estabelecidos ao nível do estabelecimento postal. Portanto, contempla, por um lado, estações de correios, são dirigidas pela entidade concessionada, neste caso o CTT, mas também postos de correios, que são, no fundo, resultam já de contratos entre a entidade concessionada e entidades privadas ou públicas que prestam esse serviço. E nós vemos que, apesar de até ter havido nos últimos anos um aumento do número de estabelecimentos postais e tem havido um cumprimento dos critérios de densidade, vemos também que tem havido uma substituição, ou seja, uma redução do número de estações de correios geridas pela própria concessionária e um aumento do número de postos postais, portanto, geridas por terceiros. Isto tem colocado dificuldades, nomeadamente em termos de alguns daqueles que são os requisitos fundamentais no âmbito da prestação do serviço postal, que são, no fundo, requisitos de mínimos de qualidade, garantia do sigilo e da salvaguarda da vida privada. E também quando se compara em termos de
de composição dos estabelecimentos postais, a situação de Portugal com os países da União Europeia, vemos que em Portugal existe atualmente uma maior percentagem de estabelecimentos postais sob a forma de posto de correios. Portanto, diria que é preciso haver aqui, ao nível da densidade, um cuidado suplementar. Diria até que era desejável que, a nível de cada município, fosse obrigatório que continuasse a existir uma estação de correio gerida pela própria entidade. Mas, independentemente de serem estações de correio ou postos de correio, é também fundamental ir além destas métricas mínimas de densidade e conseguirmos garantir, através de uma supervisão e fiscalização atentas, que os requisitos essenciais da lei postal, de sigilo e de salvaguarda da vida privada e até de qualidade de prestação do serviço, são salvaguardados. Relativamente à questão da transposição das comunicações do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, sob a avaliação da especialidade, eu tive a oportunidade de ver os contributos, quer da ANACOM, necessariamente, pela natureza das funções que me trazem aqui, quer também da Autoridade da Concorrência, e eu diria que nesta matéria das fidelizações são muito coincidentes. Portanto, as fidelizações têm a vantagem de permitir a diluição dos custos de investimentos específicos no consumidor ao longo do período do contrato. Custos esses são custos de instalação, de ativação, custos até de cedência de equipamentos, mas têm a desvantagem de manter os consumidores cativos e, portanto, com uma fraca mobilidade, de maneira que coloca restrições à concorrência e não permite que o setor tenha preços mais competitivos, maior qualidade e inovação e até maior disponibilidade de oferta, de variedade que é dada aos consumidores. E, portanto, tanto a Autoridade da Concorrência como a própria ANACOM vão no sentido de serem introduzidos aqui ao nível das fidelizações e refidelizações, alterações, de maneira que as fidelizações só sejam permitidas, e as refidelizações em circunstâncias muito específicas, em que haja tal investimento muito específico no consumidor e que não esteja aliado a outra situação. Por exemplo, nós vemos que as operadoras de comunicações têm frequentemente uma postura muito agressiva em termos comerciais e ainda alguns meses antes do fim do próprio contrato telefonam aos consumidores, aos utilizadores, no sentido de propor mais serviços, não novos serviços, mas mais serviços, mais canais, uma quantidade de internet superior, ou uma velocidade de internet superior, e com isso fazem, até muitas vezes sem dar essa informação de forma clara ao consumidor, uma refidelização. Pedia agora que abreviasse, por favor, para concluir. E, portanto, para concluir, muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que é de facto uma oportunidade única esta transposição do Código Europeu das Comunicações para introduzir no mercado elementos de maior concorrência. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Senhores deputados, julgo ser a última inscrição que tenho para esta primeira ronda. Não tenho mais nenhuma inscrição via plataforma, pelo que caberá agora a vez ao grupo parlamentar do PCP e pedia aos senhores deputados para, se houver inscrições para a segunda ronda, para me fazerem chegar. Já está inscrito o Sr. Deputado Paulo Muniz, do grupo parlamentar do PSD. Se mais houver, pedia que no decurso desta última intervenção, desta primeira ronda, que me fizessem chegar para melhor condução dos trabalhos. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Doutora Patrícia Silva Gonçalves, agradecer as respostas que tem trazido a esta Comissão Parlamentar relativamente a esta apreciação e avaliação que, nos termos da lei, a Comissão Parlamentar realiza no âmbito da sua indigitação. Eu diria que há duas ordens de questões que podem ser colocadas neste contexto da sua indigitação. Uma ordem de questões decorre normalmente da apreciação do seu percurso profissional, cívico, da consideração das condições que apresenta e das garantias que apresenta para um desempenho de funções na defesa do interesse público, e aqui entram as matérias, digamos, do setor de forma mais concreta. Temos sempre dito que na Comissão Parlamentar não cabe fazer uma espécie de verificação administrativa ou seguimento de processo
daquilo que a CRESAP avalia, não é esse o nosso papel, mas naturalmente que essa perspectiva da personalidade indigitada relativamente às várias questões que têm a ver com o setor, e as suas respostas têm incidido, e as questões colocadas têm incidido sobre essas várias matérias, desde o serviço postal até às comunicações eletrónicas e à transposição de diretivas, as questões de legislação, etc., mas, naturalmente, naquilo que são as competências da Autoridade Nacional de Comunicações, para onde se propõe que a doutora Patrícia Gonçalves seja nomeada como membro do Conselho de Administração. Ora, eu aqui diria que há uma segunda ordem de questões. Há uma segunda ordem de questões que já têm sido aqui afloradas nesta reunião e que eu diria que, em bom rigor, mais do que serem colocadas à doutora Patrícia Gonçalves, faria sentido colocar a quem propõe a sua nomeação, porque eu penso que é pouco compreensível, naturalmente, que estejamos a pedir explicações à doutora Patrícia Gonçalves sobre o facto de ter trabalhado a independência hierárquica direta com atuais membros da administração da ANACOM, para onde se pretende colocar a sua nomeação, o atual presidente, o atual vice-presidente, e, portanto, penso que não faz muito sentido pedir explicações à indigitada, mas, de facto, há questões que não vamos fazer de conta que não vemos. Há questões que não vamos fazer de conta que não vemos e naturalmente, penso que não cabe, naturalmente, aqui impor uma espécie de repetição de garantias sobre independência de nível pessoal, porque as relações de trabalho e as relações de confiança entre as pessoas e entre as pessoas que trabalham em conjunto neste tipo de funções acabam por pôr a nu outro tipo de pruridos. Acabam por pôr a nu outro tipo de pruridos relativamente à administração do Estado e relativamente ao desempenho de funções do ponto de vista setorial e política setorial relativamente à administração pública portuguesa. Eu digo isto porquê? Porque Portugal não tem uma Direção-Geral de Comunicações. A Direção-Geral de Comunicações é a ANACOM, entre aspas. É uma entidade independente, é uma entidade regulatória, é a entidade que vai assessorar o Governo nas decisões políticas do setor e em muitas e muitas matérias é a entidade que faz a representação do Estado português a nível internacional, nestas matérias setoriais. E, portanto, é aqui um aspecto que está à vista, está em cima da mesa, mas que, do ponto de vista político, do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista da apreciação das condições que a doutora Patrícia Gonçalves apresenta e garante relativamente ao seu desempenho de funções, bom, penso que há um conjunto de perguntas que, mais do que colocar à doutora Patrícia Gonçalves, interessaria colocar a quem a propõe. E por isso eu vou centrar-me nas questões que eu julgo que faz sentido colocar à doutora Patrícia Gonçalves e que têm a ver, de facto, com matérias do setor das comunicações, comunicações eletrónicas, serviços postais, e eu centrar-me-ia em 3 ou 4 pontos, na sequência, aliás, daquilo que já disse. Já falou há pouco na questão da concorrência entre operadores, na questão da defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores relativamente às matérias, nomeadamente das comunicações eletrónicas. Eu gostava que nos pudesse dar uma opinião, a transmitir a sua leitura sobre o quadro de autêntico oligopólio em que o setor das comunicações vive atualmente. Nós passámos de um serviço público para uma espécie de monopólio natural que depois se foi desagregando do ponto de vista da chamada concorrência, que é uma concorrência que, isto agora é a minha opinião, não estou a colocá-la em mais ninguém, é uma concorrência que o não é um oligopólio.
E por mais que se fale em concorrência, agora mais recentemente entrou a questão de novos operadores, novos entrantes, mais um operador, mais 2 operadores, como se fosse insuficiente ou suficiente a solução para o problema na base do número, como aqui há tempos dizíamos, do número de raposas que o galinheiro tem lá dentro. Se pusermos mais uma raposa no galinheiro, parece que isto fica resolvido. Mas pronto, isto, fechar parênteses, continuando, a questão das fidelizações, também aqui colocada nesse aspecto como uma constante dinâmica que eu quase que diria que é o jogo do gato e do rato, porque tal como as comissões bancárias vão tendo sucessivas leis e regulamentações, e a doutora Patrícia Gonçalves também sabe bem deste assunto, no Banco de Portugal esta discussão é antiga, certamente, que é as alterações que vão sendo colocadas na regulamentação e na lei, e do ponto de vista regulatório também, e os novos problemas que respondem às soluções que foram encontradas. E eu estou a pensar, por exemplo, na questão dos custos que foram quantificados relativamente às instalações e àquelas matérias que são imputadas depois ao consumidor. Um outro aspecto que eu não sei se já aqui foi colocado, foi mencionado pela doutora, a questão da privacidade dos dados pessoais e as questões dessa proteção da privacidade. Eu gostava que nos pudesse comentar este problema da consideração dos dados pessoais como bem transacionável, que é um aspecto que está na proposta de lei ao nível da transposição da diretiva do Código Europeu das Comunicações. Poderá ter sido um arremedo para solucionar o problema de todo o conjunto de serviços que não... Eu vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Que não são integrados na parte remunerada, digamos assim, e como tal exigiria uma outra abordagem, mas se este assunto é ou não um tema fundamental. A mesma coisa no que diz respeito à densidade da rede postal, porque se a densidade da rede postal for definida do ponto de vista estatístico, digamos assim, com as fórmulas que se vão tentando desenvolver ao longo dos anos, o que é certo é que, se não houver uma gestão empenhada na defesa, de facto, do serviço público e da qualidade do serviço para as populações e os consumidores, se a regulação tem respondido no quadro político e da lei atual em relação a estes problemas. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Patrícia Gonçalves, 7 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas questões que coloca. E só para voltar a frisar, assumo aqui total independência no desenvolvimento destas funções, aliás, como tenho feito sempre no percurso da minha atividade profissional, que são prova disso. Relativamente às questões que coloca sobre a situação no mercado das comunicações eletrónicas, bom, de facto, como o Sr. Deputado dizia, nós temos uma situação de oligopólio em Portugal, com 3 empresas instaladas, com uma sólida base de consumidores esses que muitas vezes fidelizados há vários anos, há consumidores, cerca de metade, que nunca mudou de operadora, e portanto nós sabemos que numa situação de oligopólio há sempre uma transferência de rendimento do consumidor para o fornecedor. Portanto, significa que isto são empresas altamente rentáveis, aliás, a comparação das margens EBITDA mostra isso mesmo, são empresas muito rentáveis, com margens em torno de 40%, e margens essas até superiores àquelas que se verificam noutros países europeus e até nas suas congêneres noutros países. E, portanto, isto é fruto da situação que nós temos hoje em dia do mercado das comunicações em Portugal, com uma fraca mobilidade e que são mercados pouco contestáveis. Claro que, nesse sentido, é importante aproveitarmos os momentos de intervenção no mercado para tentar induzir maior concorrência, porque é assim que se resolve. Só com maior concorrência se consegue preços mais acessíveis, melhor qualidade e inovação e, no fundo, uma maior variedade de escolha para os consumidores. E isso está a ser feito ao nível do próprio leilão, não é? Com uma possibilidade de termos ali novos entrantes esses que se pretende que exerçam uma concorrência, um fluxo constante de concorrência. Portanto, eles podem vir a entrar ou não entrar no mercado, mas garantem que o mercado permanece contestável. Mas isto é claro, nada adianta ter novos entrantes ou condições para novas empresas entrarem no mercado
se mantivermos os consumidores cativos. E, portanto, eu diria que este conjunto de medidas, cativos com fidelizações, e, portanto, eu diria que este conjunto de medidas tem que ser vista de forma articulada, de modo a encontrarmos aqui as melhores soluções para aquilo que nós queremos, que é um serviço de comunicações de qualidade, com cobertura em todo o território nacional e posto ao serviço dos cidadãos das empresas. Relativamente à proteção dos consumidores, essa tem que ser uma premissa absoluta da entidade reguladora e importa aqui ter a noção que existem consumidores de perfis diferentes. Temos consumidores mais tradicionais, que não são ainda muito dados a esta questão do digital e para quem muitas vezes o serviço postal assume uma relevância ainda maior e que importa proteger e, portanto, garantir que também eles têm comunicações de qualidade e garantir também que não ficam excluídos da transição digital. Portanto, essa tem que ser uma preocupação. Temos, por outro lado, também os consumidores mais sofisticados, ou ditos mais sofisticados, que querem comunicações de maior rapidez, comunicações 5G, de baixa latência, mas também a esse importa proteger na relação contratual com as operadoras, porque todos nós sabemos que a nível, o setor das comunicações é um setor com um elevado número de reclamações e sabemos da dificuldade que é contactar uma operadora para fazer uma reclamação ou haver um problema atendido. Portanto, também aqui tem que haver uma exigência do ponto de vista do regulador, no sentido de exigir o maior compromisso das operadoras com o consumidor e através de disponibilização de meios de atendimento que possibilitem a resolução atempada das situações, para evitarmos que tenhamos um amontoado de reclamações, sendo que hoje em dia até estamos na situação curiosa do segundo motivo de reclamações, segundo os dados do segundo trimestre, é precisamente a não resolução de reclamações já apresentadas. Portanto, isto é uma situação que merece toda a atenção. Também a ANACOM aqui, no âmbito dos seus poderes de supervisão e fiscalização, tem de ser exigente. Portanto, sempre que detectar situações de incumprimento que possam vir a potenciar situações de reclamação e de insatisfação, primordialmente por parte dos consumidores, tem de intervir com recomendações às empresas ou através do ponto de vista sancionatório, se assim for. Necessariamente, há também aqui um papel para aumentarmos o equilíbrio entre consumidores e fornecedores de comunicações. Há também aqui um papel da informação, portanto, devemos exigir maior informação às operadoras no momento do estabelecimento das relações contratuais e até no decurso dos próprios contratos, mas também disponibilizar maior informação ao consumidor no sentido de os ajudar a facilitar esta relação contratual com as próprias operadoras. É isso que se pretende fazer, por exemplo, com o portal do consumidor da ANACOM, que se calhar, digo eu, tem que ser mais divulgado, de modo a que possa ser mais eficaz junto dos consumidores. Naturalmente que em termos da satisfação dos consumidores também há um papel a fazer ex post, ou seja, não tendo sido possível evitar a reclamação e porque temos empresas muito fortes no mercado, tem que haver claramente uma exigência, tanto na ANACOM como nas operadoras, em dedicar mais recursos à resolução das reclamações e ao atendimento do cliente. E, portanto, aqui, uma vez que a maior parte das reclamações são da esfera do direito privado, eu diria que o papel da ANACOM, além de apoiar processos judiciais mais simples para a resolução do conflito, com centros de arbitragem e centros de consumidor, e dar todo o apoio e informação necessária, é também um papel de poder, de alguma forma, identificar situações de incumprimento, a partir da análise dessas reclamações, fiscalizar e atuar. No fundo é isso. Relativamente à questão da densidade da rede postal e do serviço postal e dos dados pessoais. É absolutamente fundamental, portanto, nós temos critérios de densidade que são métricas, mas é preciso às vezes ir um bocadinho além destas métricas, portanto, não basta termos uma exigência ao nível do número de estabelecimentos compreendidos entre estações de correio e postos de correio, é necessário haver uma exigência em termos da prestação desse serviço, não só em termos dos indicadores de qualidade e de fiabilidade do serviço, que tudo chega a tempo aos seus destinatários finais e de que os serviços estão disponíveis, mas também, por exemplo, a nível da formação que as próprias entidades particulares ou privadas ou públicas com contrato com a concessionária nos postos, garantir que também esses prestadores de serviços postais
cumprem todos os requisitos e que têm formação adequada, no fundo é isso. Portanto, é um setor que tem grandes desafios porque uma boa prestação de serviço exige uma boa capilaridade e prevenir o desinvestimento. Relativamente ao tratamento dos dados pessoais, de facto, eles não devem ser um bem transacionável, tem que haver uma salvaguarda absoluta, também aqui na parte dos serviços postais, em garantir que esse sigilo existe, que existem condições para que ele se mantenha e para que haja uma absoluta confidencialidade do que é ali tratado em termos profissionais com o cliente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia Gonçalves. Terminamos assim a primeira ronda. Eu tenho apenas uma inscrição para a segunda ronda, que é do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Paulo Ministro, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A doutora Patrícia Gonçalves, na sua intervenção, reconheceu que não tem conhecimento específico na área de telecomunicações ou comunicações eletrónicas, nem experiência na área da concorrência. E volto a frisar que me parece que está a fazer uma confusão em relação à função e à exigência de independência do vogal do Conselho de Administração da ANACOM. A doutora refere que trabalhou sempre em entidades independentes, públicas. O facto aqui não é se trabalhou em entidades independentes públicas. O que é relevante é a sua independência da sua posição num Conselho, no qual o Presidente e Vice-Presidente foram seus superiores hierárquicos durante praticamente grande parte da sua carreira profissional. Essa é a questão de fundo. E levanta-nos enorme preocupação, adensou-nos a preocupação, que este novo elemento que irá constituir o Conselho de Administração da ANACOM possa não ser aquele desanuviar que o mercado expectante estava, digamos, a ansiar, nem ser o elemento que possa desequilibrar a favor do país e da persecução dos objetivos. A doutora falou, são as suas intervenções, sobre a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A proposta do Governo que está em discussão, por exemplo, em relação ao Serviço Universal, que é uma matéria fundamental, remete a ANACOM completamente arredada desta discussão. Eu diria que me parece razoável que a ANACOM não tivesse uma posição vinculativa em matéria de decisão política que ao Governo compete, mas pelo menos que tivesse que fosse ouvida e que tivesse um parecer sobre essa matéria. Gostava de ouvir como é que interpreta uma proposta do Governo em que a ANACOM é completamente excluída daquilo que é a definição e decisão do Serviço Público Universal. Segunda pergunta, também na sequência daquilo que a doutora falou. Dá aqui uma ideia que a defesa do consumidor e do consumidor de comunicações eletrónicas é de facto um bem maior, é um bem fundamental, mas no mercado temos que ter o equilíbrio entre os vários players e não se pode olhar para isso de uma forma que prejudique os fornecedores e os próprios operadores, porque senão tem um desequilíbrio que não é saudável. E a pergunta que lhe faço é, na proposta do Governo, em matéria de rescisão antecipada de contratos, está previsto que para a segunda metade dos contratos se considere apenas 10% das mensalidades vicendas como contrapartida por essa rescisão. Ora, estes 10% das mensalidades vicendas dessa segunda metade pode não cobrir os custos iniciais de instalação. E, portanto, há que analisar e ser justo naquilo que são os anseios e defesa do consumidor, mas concomitantemente naquilo que é a defesa dos investimentos dos operadores. Quer dizer, nós não podemos ter uma visão unilateral. E eu gostava de ouvir a sua opinião, quer sobre essas duas questões concretas daquilo que é a proposta do Governo para a transposição da norma europeia das comunicações eletrónicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutora, para terminar, porque é a última resposta que tem para dar, terminam aqui as intervenções dos grupos parlamentares, tem 3 minutos para responder ao Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Ministro, pelas questões que coloca. E, começando pela primeira questão das considerações gerais, não tendo trabalhado no setor das comunicações, não há, portanto, aqui nenhum impedimento, nem há aqui portas giratórias. Mas eu tenho uma sólida formação e experiência em economia e de mercados. E tenho a forte convicção de que, para podermos atuar, precisamos de informação fiável, de qualidade, para podermos tomar as decisões. E isto é verdade tanto no plano macroeconómico, como no plano da regulação e supervisão, até a nível individual, nas decisões da esfera privada das empresas e das famílias.
Relativamente ao percurso, e só para terminar esta questão, queria frisar então e esclarecer melhor. Eu não apenas trabalhei em entidades independentes, como atuei sempre com a independência. E a garantia maior disso é olhar ao meu percurso e, por exemplo, aqui no caso da UTAU, em termos das análises realizadas, essa independência foi sempre efetuada, mas também necessariamente no Banco de Portugal. Portanto, é normal que haja aqui alguma apreensão, e eu compreendo, mas quero deixar aqui a garantia absoluta da minha atuação independente, pessoal e organizacionalmente, relativamente ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da ANACOM. Relativamente à questão que coloca sobre o serviço universal, portanto, considero que o serviço universal, de facto, deve ser uma decisão, em última instância, política. Portanto, faz parte, é uma decisão política. Sabemos que o serviço universal é que deve ser prestado a todos na sociedade portuguesa, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais. Mas diria que era natural que a ANACOM, enquanto entidade reguladora, enquanto entidade onde reside o maior conhecimento técnico e da regulação do mercado, tanto no caso das comunicações eletrónicas como no caso dos serviços postais, tenha de ser ouvida em matéria de definição específica e técnica desse serviço universal, até porque isto é uma peça basilar da própria regulação, portanto, tem interligação com outros domínios da regulação que importa serem atendidos e, portanto, usar as competências da ANACOM nesse sentido. Mas continuo a concordar inteiramente que é uma decisão política, mas na qual a ANACOM deve ser ouvida. Relativamente à questão que o Sr. Deputado coloca sobre o equilíbrio entre os players e saber se é suficiente a questão das fidelizações, as fidelizações e os custos, ou sobretudo os encargos por cessação antecipada, têm que ser encargos estabelecidos, como eu disse, com base em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ter em conta necessariamente o custo de investimento específico, como eu também disse, foi feito por parte da operadora naquele cliente. Os custos com a instalação e a ativação do serviço, os custos dos próprios equipamentos que são cedidos, e, portanto, tem que haver previamente uma avaliação isenta e tecnicamente clara de quantos são estes custos e quanto é que é preciso recuperar da parte da operadora no caso de uma cessação antecipada do contrato por parte dos consumidores. E, portanto, nesse objetivo estou inteiramente de acordo. Portanto, o regulador não lhe compete só a defesa do interesse dos consumidores, compete-lhe também, e como grande importância, o desenvolvimento do mercado. E para o desenvolvimento do mercado é absolutamente crucial que as operadoras e que as empresas presentes no mercado tenham capacidade, nas suas margens de lucro, para fazer investimento, para inovar, particularmente no mercado como das comunicações eletrónicas, sujeito a um elevado nível de transformação e de exigência. E, portanto, isto para dizer que quando eu digo que é importante defender o consumidor, eu digo que isso é assim, salvaguardando o justo equilíbrio com a garantia de que as empresas que intervêm atuam no mercado concorrencial, porque isso é bom. O mercado concorrencial não tira o lucro às empresas. O mercado concorrencial o que faz é que, salvaguardando a capacidade de investimento das empresas, que elas possam ter incentivos para desenvolver ofertas de serviços de comunicações que vão ao encontro das necessidades dos utilizadores. E penso que é essa a pedra primordial da regulação do setor das comunicações. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia Gonçalves. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim esta audição parlamentar. Doutora, queria também naturalmente agradecer, em nome de todos nós, os contributos que nos trouxe, os esclarecimentos que nos prestou e desejar-lhe boa sorte. Senhoras e senhores deputados, nós temos de imediato a nossa reunião ordinária, pelo que vamos só fazer um compasso de espera para desligarmos os meios técnicos e para darmos início aos nossos trabalhos.